prazer muito grande estar aqui com todas vocês para começarmos essa trajetória tão linda em direção à nossa evolução, ao nosso crescimento emocional, a construir estruturas sólidas aí que vão sustentar, de fato, a nossa nova mentalidade, o nosso novo estilo de vida. Ou seja, nós vamos aqui criar um empoderamento para que nós possamos alcançar os nossos objetivos, as nossas metas, os nossos sonhos. E aqui eu vou trazer para vocês, nessas 4 aulas, que nós estaremos agora durante 4 dias juntas, para que vocês já comecem a entender a importância de trazer esse foco para dentro de vocês, trazer esse foco para si. Talvez você nunca tenha feito esse movimento da forma como nós vamos fazer. Aqui eu vou te mostrar várias coisas que eu tenho certeza que você já ouviu de uma forma superficial. Mas nós, seres humanos, nós não somos superficiais, né? Nós somos pessoas completas e complexas, como eu costumo dizer. Então a gente não consegue resolver problemas tão importantes, problemas tão estruturais, com conhecimentos supérfluos, com conhecimentos rasos. E é por isso que eu tenho certeza que vocês estão aqui. Imagino também, né, que a chamada para esse momento de reflexão, para esse momento de aprendizado, para esse momento de virada de chave, para a história de vocês, tem a ver, sim, né, com a idade em que nós estamos, ou seja, 40 anos ou mais, porque essa fase da nossa vida, ela é uma fase que de fato traz muitas reflexões para as nossas vidas. E ao mesmo tempo, nessa idade também, nós já estamos com muitas coisas, muitas áreas da nossa vida definidas, né? Nós já temos tudo muito estruturado em algumas situações. Em outras, nós estamos ainda engatinhando, ou quem sabe, caindo e levantando, né? E não conseguindo manter ali uma fluência, né? Manter ali realmente um desenvolvimento, uma ascendência. E talvez esses sejam os pontos que, de fato, nós precisaríamos trabalhar nesses 4 encontros que nós teremos. Se você trouxer a sua atenção para esse momento, se você aproveitar esses momentos que nós estaremos juntos, que não serão muitos, mas eu tenho certeza que vão trazer um valor absoluto para você, desde que você coloque foco nesses momentos, desde que você se entregue para realmente aprender o que aqui for disponibilizado para vocês e vocês, de fato, entenderem que a origem de todos esses desafios emocionais que vocês estão vivendo na vida de vocês, ou os desafios em algumas áreas da vida de vocês, tem a ver, sim, né, com o que nós trazemos dentro de nós, com a nossa essência, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com as nossas memórias. Tudo isso somos nós. Tudo isso é a nossa essência. Tudo isso é a nossa história. E foi ela que nos trouxe até aqui. Tivemos momentos maravilhosos, tivemos momentos de superação, tivemos momentos incríveis na nossa vida. Mas tivemos também momentos que não foram tão legais, momentos que não foram tão bons e que realmente trouxeram à superfície várias questões que a gente, durante o transcorrer da nossa vida, né, pelos desafios ali, pela demanda de todos os dias, pela correria, como se diz, a gente acabou deixando um pouquinho de lado, não tendo essa habilidade ou talvez esse conhecimento para dar a atenção, né, para colocar ali o nosso foco, o nosso olhar para exatamente esses pontos. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Desde já eu quero parabenizá-la por você estar aqui, porque a maioria das mulheres ainda não despertaram para isso, ainda não se deram conta do tanto que elas precisam disso, do tanto que de fato elas precisam dedicar um tempo de qualidade para si, o quanto elas precisam realmente dedicar, né, atenção para si. Não sei se você se identifica com o que eu vou falar agora, mas tem muitas vezes, e principalmente nesse momento da nossa vida, que nós nos vimos assim, dando atenção a todo mundo. A gente correu por tudo, a gente correu por todos, a gente fez das tripas coração, como se diz, né, para dar conta de tudo na nossa vida. Para dar conta de nós mesmas, mas de estudar, de trabalhar, de conquistar, né, uma vida financeira com mais qualidade, para que a gente tivesse, de fato, uma qualidade de vida maior, o que é super importante. A gente cuidou dos nossos relacionamentos, seja marido, seja namorado, seja companheiro. A gente cuidou dos nossos filhos, se o temos. Ou também, se resolvemos ficar sozinhas, né, e levarmos a nossa vida, carreira solo, como eu digo, tá tudo bem se você escolheu isso, mas eu tenho certeza que você também teve que desenvolver habilidades para você ficar tranquila e muito bem nesse lugar. Então você já tem muitas musculaturas emocionais desenvolvidas, né? Você cuidou dos seus pais, dos seus irmãos, dos relacionamentos com os seus amigos, com os colegas do trabalho, com os seus superiores, ou até mesmo com os subordinados que você possa ter. Enfim, você teve que desenvolver muitas habilidades, você teve que aprender muita coisa, como tudo na vida, né? O ser humano aprende. Por isso nós temos, né, uma cabeça, uma inteligência, porque é ela que nos faz diferentes, né, dos seres viventes, animais, de qualquer espécie nessa terra. Então nós precisamos usar dessa arma tão poderosa que nós temos, que é a nossa mentalidade. E isso é muito lindo, isso é maravilhoso, e nesse momento você está usando essa ferramenta, porque você está aqui. Então isso é fantástico, isso é um espetáculo, isso é incrível, tá? E eu desde já parabenizo realmente por você estar aqui.
Então não perca o seu foco, não perca o seu tempo, realmente preste atenção. Porque se tem uma coisa nessa vida que nós não podemos perder, é o nosso tempo. Então nós precisamos investir o nosso tempo em coisas que valham a pena. Né? Não só relacionamentos que valem a pena, mas situações que valem a pena, ambientes que valem a pena. Enfim, nós precisamos ser seletivas nas nossas escolhas. E muitas vezes nós precisamos aprender a fazer isso. E o que é mais lindo de tudo, o que é mais maravilhoso de tudo, que nós estamos nesse momento tendo esta oportunidade. Só para vocês terem uma ideia, essa oportunidade apareceu na minha vida quando eu tinha 50 anos, né? Hoje eu tenho 60 anos e posso dizer para vocês que estou vivendo a melhor fase da minha vida. E é por isso que eu estou aqui. Porque se foi possível para mim, com certeza é possível para qualquer uma de vocês. Porque o que há de diferente entre a minha pessoa e a pessoa de cada um de vocês? A única coisa de diferente que eu posso dizer que existe neste momento foi porque eu resolvi olhar para mim. E eu resolvi aprender aquilo que eu não sabia. Eu resolvi investir em aprender e desenvolver habilidades que até então, aos 50 anos, eu não tinha tido essa oportunidade. Como eu falei, pelas demandas da vida, pela correria, pelos compromissos, pelas responsabilidades e pela forma como nós aprendemos a fazer isso. Pela forma como nós fomos criadas, pela cultura, né, do local onde nós fomos criados, do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. Tudo isso influencia, né? Tudo isso influencia nos nossos comportamentos. Então, é importante que vocês tenham essa visão macro das coisas. Ou seja, se eu estou aqui do jeito que eu estou, foram as minhas experiências desde o dia em que eu fui gerada até o dia de hoje que me trouxeram para esse lugar. E durante toda essa trajetória, que ela não foi pequena, não foi simples, não foi fácil, nós tivemos experiências maravilhosas e tivemos experiências que não foram tão legais, que não, com certeza, contribuíram da forma como nós gostaríamos para que nós avançássemos rumo à realização dos nossos sonhos. Mas, por incrível que pareça, foram essas experiências que nos fizeram desenvolver muitas habilidades para que nós pudéssemos chegar até aqui com condições de ainda olhar para si e mudar aquilo que não foi tão bom. E a gente sempre precisa olhar para nós com bons olhos. E a gente muitas vezes não faz isso. Né? Nós somos, na maior parte das vezes, o nosso pior adversário. Nós somos o nosso juiz mais cruel. Né? Nós somos aquele ser que realmente é implacável nas cobranças, nas acusações. Enfim, nós temos assim... nós somos mestras, vamos dizer assim, né? Em realmente nos colocar para baixo, e realmente nos desvalorizar, nos inferiorizar. Por quê? Porque a gente não aprendeu a fazer o que nós precisávamos fazer quando nós estivemos, vamos dizer assim, naquele período em que era propício que a gente tivesse um aprendizado mais robusto, para que hoje, na idade em que nós estamos, nós já pudéssemos ter isso muito mais desenvolvido e isso, de fato, tivesse feito a nosso caminhar ser mais ameno. Mas o importante é o quê? Não importa o que passou, porque o que já passou, nós não vamos conseguir mexer nisso. Já aconteceu, é fato. O que nós podemos fazer é hoje olhar para onde nós estamos, para quem nós somos e o que nós precisamos fazer para construir um futuro melhor. Né? Porque se nós nos basearmos nas nossas experiências anteriores, muito provavelmente nós estaremos levando para o nosso futuro um mapa, uma mentalidade que não é a que eu gostaria de construir o meu futuro. Porque se eu estivesse com a mentalidade correta, se eu tivesse aprendido, vamos dizer assim, o que eu deveria ter aprendido no momento certo, com certeza hoje eu seria outra pessoa. Talvez eu tivesse outros problemas, outros desafios. E ok, por quê? Porque nós somos os seres mutáveis, né? A todo momento a gente está mudando. E a gente precisa olhar para o nosso futuro e entender que para eu chegar aonde eu gostaria, eu preciso desenvolver habilidades que até hoje eu não desenvolvi, porque senão eu já teria chegado lá. Né? A nossa mente é o nosso mestre. A nossa mente é quem nos guia para tudo. Não é à toa, como eu sempre digo, que a nossa cabeça está em cima e o nosso corpo está embaixo. Ou seja, é a nossa cabeça que manda. É a nossa mentalidade que comanda, sim, todos os nossos comportamentos. E são os nossos comportamentos que vão construir aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. É simples assim. E nós precisamos aprender a fazer o que nós não fizemos ainda. Nós precisamos olhar para a nossa vida como um todo, como se fosse assim, nós temos que parar para peneirar tudo que aconteceu na nossa vida. E nós ficaremos, ou seja, a nossa peneira, né, vai ficar só com as joias mais preciosas, só com as pepitas, né, de pedras preciosas. E é olhando para essas pedras que nós precisamos aprender a lapidá-las. Ou seja, elas não estão prontas, mas elas estão ali. E elas precisam ser lapidadas, elas precisam ser moldadas, aperfeiçoadas, elas precisam ser polidas, elas precisam, de alguma forma, ser tratadas para que elas possam, de fato, apresentar o seu devido valor. E é exatamente dessa forma que eu quero que vocês se vejam. Tipo assim, chegou a minha hora, chegou o meu momento. Se até aqui eu não fiz o que eu deveria, se eu não tirei o tempo que eu precisaria tirar para mim, se eu não olhei para mim com esses olhos, né, esses olhos empáticos, esses olhos bondosos, esses olhos que de fato me colocariam em um outro nível,
esse é o momento. É chegada a hora da gente fazer esse movimento. E aqui eu quero trazer para vocês algo super importante que talvez vocês não conheçam ou se já ouviram falar, não deram o devido valor. Mas é super importante. E esse é um conteúdo que vai trazer para vocês uma outra visão, né, sobre o que vocês precisam fazer com vocês. E que se vocês não fizerem, acredite, ninguém fará. Porque chega uma hora da nossa vida, chega um determinado momento na nossa vida, em que somos nós que precisamos agir. Eu gosto muito de trazer aqui, para vocês entenderem, né? Imaginem, por exemplo, que a mentalidade, né, a cabeça de vocês, a mente de vocês, é como se fosse um armário cheio de compartimentos, né? Cheio de gavetinhas. E ali nós precisamos organizar a nossa vida. E cada aspecto da nossa vida tem a sua gavetinha, né? Então a gente tem a gavetinha do relacionamento, a gente tem a gavetinha do trabalho, dos filhos, dos pais, dos irmãos, dos amigos, dos colegas. Enfim, nós temos as gavetinhas que organizam a comunidade que nós vivemos, né? Os lugares que nós frequentamos. Nós temos a gavetinha que nós precisamos estudar, aprender, nos capacitarmos, seja profissionalmente, seja com qualquer habilidade que eu queira desenvolver. E a gente foi fazendo esse trabalho durante sempre, enchendo as caixinhas, né? Organizando as caixinhas e arrumando todas as caixinhas. Umas ficaram muito legais, outras nem tanto. Mas eu tenho certeza que a caixinha central, né? Que a caixinha, aquela que fica no centro, a mais importante, vocês não trabalharam nela. E quando eu falo trabalhar, não é somente encher a caixinha. Muitas vezes a gente precisa limpar essa caixinha. A gente precisa também tirar o que está ali e que não deveria estar. Tirar aquilo que já não usamos mais, aquilo que já não faz mais sentido estar ali. Aquilo que de fato não tem o valor, né, neste momento que nós estamos vivendo. Se em algum momento aquilo foi útil, hoje é possível que esteja já fora de uso. E somos nós que precisamos organizar a nossa caixinha do eu. E isso é muito importante. E aqui eu quero trazer para vocês uma questão que eu tenho certeza que vocês vão ficar assim surpreendidas com o que eu vou falar e também vão entender que não existe culpados para que a gente estivesse, vamos dizer assim, no lugar em que nós estamos hoje, né? Para a gente estar nesse lugar desconfortável. Porque se vocês estão aqui, eu acredito que existe um desconforto em alguma área da vida de vocês, ou quem sabe até um caos generalizado, por conta de uma única raiz, por conta de um único aspecto que não foi observado. Então eu quero que vocês entendam. Quando a gente nasce, quando a gente foi gerado, vamos dizer assim, desde o dia em que nós fomos gerados, né? Nós começamos a desenvolver os nossos sentidos, né? Os mais conhecidos, que são os 5 sentidos que nós temos, visão, audição, olfato, paladar, o tato, né, de uma maneira geral. Hoje a gente já sabe, inclusive, que nós temos 7 sentidos. Mas isso a gente vai falar mais lá na frente. Mas vamos observar os nossos 5 sentidos. Então a gente está lá na barriga da mamãe, está desenvolvendo tudo isso já, estamos nos formando. Mas ali nós já temos percepções. Então ali já começam a ser formados os nossos mapas mentais, as nossas trilhas neurais, que são, de fato, os mapas que vão nos conduzir para a vida futura, para a vida adulta. E ali a gente já vai aprendendo uma série de coisas. Só que como a gente é como uma esponja, vamos dizer assim, né? Desde aquele dia até em torno da adolescência, ali dos 12, 15, até os 18 anos mais ou menos, a gente é uma esponja. Ou seja, tudo que vão nos ensinando, a gente vai absorvendo. Tudo que a gente vai experienciando, a gente também vai absorvendo. E ali a gente não faz julgamentos nessa idade. A gente não é seletivo nessa idade. A gente simplesmente vai aprendendo, vai absorvendo e vai criando trilhas neurais de comportamento. Só que o que a gente aprende nessa fase são aquelas trilhas que ficam mais fortes dentro da gente. E a gente precisa olhar para isso em algum momento. Não é que a gente precise voltar ao nosso passado, reviver esses momentos, até porque tem muitos deles que são inconscientes. O que você vai lembrar que você absorveu quando você estava na barriga da sua mãe? Ou mesmo com 2, 3 aninhos de idade? Não existe isso, a gente não tem essa capacidade. E graças a Deus por isso, né? Mas então o que eu quero dizer para vocês? Não importa, né, o que aconteceu. Importa o que nós faremos com isso daqui para frente, quando a gente toma consciência de tudo isso. Então nessa idade a gente absorve. E pensem comigo, a gente absorve todas as coisas boas que nos ensinaram e absorve todas as coisas ruins que não foram tão legais, mas a gente absorve. Então a gente precisa olhar para isso, a gente precisa observar que num determinado momento nós vamos precisar fazer essa faxina na nossa caixinha do eu. Outra coisa que é importante que eu quero dizer para vocês é que a gente aprendeu muitas coisas nessa época, principalmente a gerir a vida física, a vida prática, a vida concreta, a vida material. A gente aprendeu várias coisas, principalmente que nós precisaríamos estudar, nos qualificar, sermos profissionais, né, competentes, arrumarmos empregos que nos dessem uma condição financeira bacana, para a gente adquirir, né, os nossos bens, a nossa casa, nosso carro, enfim, casarmos, termos filhos, viajarmos, passearmos, comprarmos todas as coisas que nós tivéssemos desejo. E tá tudo bem, e tá tudo certo, e graças a Deus nós fizemos isso. Então nós aprendemos muitas coisas. Só que nesta fase, igualmente, nós precisaríamos ter aprendido sobre a caixinha do eu. E por que a gente não aprendeu sobre a caixinha do eu? Porque os nossos pais ou os responsáveis pela nossa educação desconheciam isso. E eles acabaram não nos ensinando. Mas o que acontece? Só que quando chega, igualmente, nessa idade de adolescência, onde eu começo ali a me posicionar já como adulto, a fazer as minhas escolhas, a realmente ter gerência, né, de mim ou começar esse processo, ali é o momento em que, vamos dizer assim, né, de uma maneira bem lúdica, ali nesse momento é como se os responsáveis pela nossa educação estivessem nos entregando a chave da caixinha do eu. Nesse momento,
essas pessoas, mesmo que sem saber, eles nos entregam a chave da caixinha do eu, independente deles terem nos ensinado ou não a trabalhar com isso, né? A fazer o que tínhamos que fazer com o nosso eu. Só que a partir desse momento que eu vou me tornando adulta e depois na idade adulta, só eu tenho acesso à minha caixinha do eu, independente do que tem lá dentro. Pode ser que ela esteja muito vazia e você sinta esse vazio no seu coração, esse aperto, né, dentro de você, essa falta de sentido, de significado para as coisas. É bem possível que isso esteja acontecendo com você. E também tem coisas, por exemplo, que estão lá e que não deveriam estar. Ou seja, você luta por coisas que você aprendeu a vida toda a fazer, que hoje não fazem sentido, não faz sentido para você. Você busca coisas que você nem sabe por que você faz, não tem o menor sentido para você, aquilo não tem valor e você continua fazendo, porque você não tem essa consciência de que lá dentro foram colocadas coisas dentro de você e que se você não mexer com isso, se você não olhar para isso, estarão lá, no mínimo te incomodando, no mínimo não sendo úteis para nada e enchendo espaço. Então a gente precisa, em algum momento da vida, olhar para isso. E eu sempre falo que nessa altura da nossa vida, tipo, aos 40 anos, mais ou menos, nessa idade, quando as coisas já estão mais ou menos estruturadas, né? Basicamente, se eu queria ter filhos, eu já tenho. Se eu queria casar, já casei. Se eu queria separar, já separei. Se eu resolvi viver também sozinha, eu já estou nesse movimento. Enfim, muita coisa já se resolveu. Muito provavelmente a minha carreira, o meu trabalho também já está mais definido. Já estudei, basicamente, aquilo que eu gostaria. Não que eu não possa continuar e devo continuar me desenvolvendo, me aprimorando. Mas, basicamente, as coisas mais estruturais da nossa vida já estão atendidas. E aí nós temos um pouco mais de tempo nessa época. Exatamente por isso. Porque a gente já não tem... Primeiro que a gente está mais prática, mais habilidosa com todas as coisas. A gente faz as coisas já, muitas coisas no automático, o que torna a nossa vida mais simples, né, e mais rápida. Mas também existe nesse momento aquela coisa. A gente não tem mais aquele movimento de filhos pequenos em casa, com mamadeira, fralda, banho, escola, tema. Essas questões todas que acabam sugando a nossa energia, sugando o nosso tempo. A gente também já aprendeu a lidar mais ou menos com os nossos relacionamentos e a gente também já sabe, né, o que é bom, o que é ruim, e até com o que é ruim a gente já também sabe lidar do nosso jeito, mesmo que não seja o ideal, a gente já mais ou menos aprendeu como fazer. Então, ou seja, nós já estamos numa condição que temos um pouco mais de serenidade, temos um pouco mais de tranquilidade, né? E aqui é que mora a questão, né? Quando eu tenho um pouco mais de tempo, eu percebo algo dentro de mim extremamente desconfortável. Algo que não me dá sossego, que não me dá descanso, que não me dá mais paz. Tem alguma coisa gritando dentro de mim e pedindo socorro. É a nossa caixinha do eu, que está extremamente vazia. E muitas vezes, a forma como ela grita, a forma como ela pede socorro, muitas vezes é trazendo, inclusive, enfermidades para o nosso corpo. É trazendo situações muito desconfortáveis para chamar a sua atenção, para que você perceba que tem algo errado. E graças a Deus você está aqui nesse momento para aprender o que fazer e para desenvolver as habilidades que você precisa para faxinar a sua caixinha do eu e colocar dentro dela tudo aquilo que você não aprendeu e que pode aprender a partir de agora. Você continua com uma inteligência dentro de você? Você continua com uma capacidade de aprendizado dentro de você? Então, ok, é isso que nós precisamos. Assim como nós aprendemos as coisas materiais, as coisas físicas, né, os processos que nos conduziriam a uma vida com maior conforto, nós podemos aprender todos esses processos que nos conduzirão para um corpo emocional mais equilibrado, mais estabilizado, mais, vamos dizer assim, mais favorável ao que nós precisamos para continuar gerindo a nossa vida de uma forma extremamente melhor. E aqui eu quero trazer para vocês algo muito importante, que eu tenho certeza que se vocês olharem com esses olhos, vocês verão que vocês precisam mudar em algumas questões, precisam mudar em alguns pontos. E por que vocês não fizeram isso até hoje? Porque vocês detectam que existe alguma coisa errada, vocês sabem que tem algo que está incomodando e vocês não sabem o que fazer. Por quê? Porque quando eu não aprendo, eu não tenho a trilha neural, eu não tenho o mapa mental que me conduz para o comportamento adequado. E é isso que nós precisamos desenvolver. Não importa que eu não aprendi na idade correta, importa que é sempre o momento de aprender, porque nós continuamos com essa capacidade de aprender até o último dia da nossa vida. Nós sempre vamos ter essa habilidade. A menos que nós tenhamos um dano aí cerebral, a gente sempre vai ter essa habilidade, né, de se desenvolver, de crescer, de evoluir, que é super importante que a gente faça. E eu quero trazer aqui para vocês a teoria de um pesquisador chamado né, Masaru Emoto. Masaru Emoto ele fez uma pesquisa, né, sobre as moléculas da água, de como as palavras podem mudar as moléculas da água. E aqui eu quero que vocês entendam, né? 70% ou quase isso do nosso corpo é água. Então, se eu aprender a mexer com as moléculas da água, eu aprendo a mexer com a minha saúde corporal, com a minha saúde física e, consequentemente, com a saúde do meu cérebro. Porque o meu cérebro faz parte do meu corpo. Ele é um membro do meu corpo, né? Ele é um órgão do meu corpo. E é o mais poderoso deles. Mas um cérebro sozinho também não faz nada, né? Nós precisamos o conjunto, a harmonia do nosso corpo funcionando plenamente. Então, o que eu quero que vocês entendam? Masaru Emoto fez uma pesquisa muito bacana e ele utilizou grãos de arroz, né, para poder fazer essa pesquisa e comprovar tudo aquilo que ele entendeu que seria importante, né, comprovar. Que é isso, ele pegou 3 potes, né, e colocou arroz dentro dos potes.
Colocou arroz dentro dos potes e fechou 3 potes iguais, com a mesma quantidade de arroz certinho. E deixou os 3 potes ali. Num deles, ele identificou com amor. O outro, ele identificou com nada. A palavra nada. E o outro, ele identificou com ódio. E aí ele começou diariamente olhar para cada um dos potes e começar a falar coisas. Para o pote do amor, por exemplo, ele falava coisas maravilhosas. Eu te amo, você é linda, você me faz tão bem, eu tenho muito prazer em te ter aqui comigo, eu amo a tua presença. Enfim, ele começou diariamente a encher o pote de amor, de elogios, de carinho, de empatia, de admiração. Ele valorizava o pote do arroz e ele demonstrava com palavras tudo aquilo que ele queria falar para o pote de arroz. Para o pote do ódio, já ele falava diferente. Ele olhava e dizia, eu te odeio, você não vale nada, você não presta, você é burra, você é tudo que pode ser de ruim que uma pessoa possa existir. Ou seja, ele arrasou com o pote, ele foi no íntimo, assim, da ofensa, vamos dizer assim, né? Palavras realmente horríveis, ele realmente levou pro pote, colocando aquele arroz assim abaixo do nada, né? Inferiorizando ele em todos os momentos. Então as palavras eram agressivas, eram horríveis, eram coisas assim que realmente machucariam muito um ser humano. Magoariam profundamente uma pessoa se ela estivesse ouvindo de fato aquilo tudo. E para o pote do nada, ele simplesmente ignorava. Ele não falava nada, ele nem olhava o pote. Então, todos os dias, durante um bom tempo, ele fazia isso. Para o pote do amor, ele enchia, né, de elogios, de carinho, de palavras positivas. E para o pote do arroz do ódio, ele então arrasava, né, com o arroz. Ele, enfim, ele agredia a integridade, vamos dizer assim, como se fosse um ser humano. Ele ia na essência, ele era cruel com aquele pote de arroz. E com aquele do nada, ele não fazia nada. Passado um tempo, né, foram olhar o resultado da pesquisa. O que eles viram, por exemplo, que aconteceu, que chamou extrema atenção? É óbvio que o pote do amor estava lindo, né? O arroz estava intacto, o arroz estava perfeito, ele estava com tudo que ele podia ter, né? Naquele momento, naquele período, ele estava no auge do seu estado. Já o do ódio, né? Ele estava deformado, doente, ele estava assim completamente desestabilizado. Ele ficou totalmente, vamos dizer assim, violado. Ele não poderia se identificar mais como arroz. Ele poderia ser qualquer outra coisa, mas menos arroz. Como se ele estivesse doente, como se ele estivesse realmente, vamos dizer assim, em fase terminal, né? E o pote do nada, ele simplesmente mofou completamente e perdeu a vida. Ele mofou, ele ficou escuro e mofo. O que eu quero que vocês pensem agora em relação à vida de vocês? Como nós somos, né, 70% água, aquele arroz também tinha um percentual elevadíssimo de água. Ou seja, nós, seres viventes, né, temos um percentual muito grande de água nos nossos corpos, né? Sejam eles animais, plantas, não importa, né? Nós temos muita água no nosso ser, tanto é que a gente precisa se hidratar, né, constantemente, porque essa água está sempre se renovando, né, dentro da gente. Está fazendo as nossas limpezas, né? Então é isso que precisa realmente acontecer. Então, quando vocês olham para vocês, por exemplo, com os olhos do amor, e assim, demonstrando, não é simplesmente pensando, né? As nossas coisas, elas precisam se materializar, elas precisam se concretizar, até os nossos sentimentos. Nós precisamos colocar para fora, nós precisamos falar, nós precisamos demonstrar, nós precisamos agir, vamos dizer assim, imbuídos, né, de amor, de empatia, de gratidão, de todos esses sentimentos que são positivos, né? Bondade, alegria, felicidade. Nós precisamos trazer para nós mesmas este olhar, este cuidado. Quando nós fazemos o inverso, né? Quando nós achamos, ai, como tu é burra, como tu é idiota, tu realmente... A minha mãe gostava de dizer, né? Tipo assim, quando ela achava uma coisa horrível, tipo, não vale o feijão que come. Aquelas coisas assim, a gente vai arrasando com a pessoa, a gente vai acabando com a pessoa, né? A gente vai agredindo realmente. Tipo assim, não sei, as coisas são tão óbvias e tu não entende nada, tu parece um asno. Aquelas coisas que a gente vai realmente trazendo, né? Com poder, com muita força. E o ódio tem tanta força quanto o amor. Então o poder de destruição dele é extremo. Ou muitas vezes a gente não faz nada pela gente. A gente simplesmente ignora a nossa pessoa. Ignora os nossos sentimentos, ignora os nossos valores, ignora o propósito da nossa vida, ignora quem nós somos. E aí o que acontece? Nós mofamos. Nós perdemos a essência da nossa vida. Nós perdemos os nossos valores extremos. Os nossos valores mais íntegros, né? Mais íntimos. Nós perdemos quem de fato nós somos. Nós perdemos um vínculo, a relação com quem de fato nós somos. Ou seja, aqui existe uma pessoa, nessa altura da vida, que muitas vezes eu não conheço. Eu não sei quem é. Porque eu não dei o valor a ela que eu deveria. E muitas vezes, vocês já devem ter passado por isso, de repente vocês tinham amigos muito queridos, né, na infância, por exemplo, e a distância entre vocês fez de vocês pessoas estranhas. E isso pode acontecer com parentes, com familiares, enfim, né, pessoas que num determinado momento da nossa vida foram tão íntimas, tão importantes, e de repente, por alguma questão, que pode ser trabalho, pode ser, enfim, uma mudança de local,
a gente se distanciou e com o passar do tempo a gente acabou perdendo o vínculo, né? E de repente lá na frente a gente se encontra de novo e não existe mais aquela química, né? A gente vê que é uma pessoa estranha. Por quê? Porque a intimidade é realmente o relacionamento gostoso, positivo, amoroso, que faz com que realmente a gente tenha essa relação, essa parceria, essa coisa gostosa dentro da gente. E isso não só para com as outras pessoas, mas principalmente com nós mesmos. Então, é um processo que nós precisamos aprender. Assim como nós aprendemos o que não foi tão legal, assim como foi colocado dentro da gente, de alguma forma, o que não foi tão legal, nós podemos mudar. Gente, isso não é uma sentença. Nós só precisamos aprender como fazer. E existe um processo, existe um método, existe, sim, um protocolo que a gente põe em prática, vamos dizer assim, né? Para que a gente chegue no lugar que a gente gostaria. Ou seja, nós precisamos trazer esse olhar para nós mesmas e começar, a partir de agora, a cultivar o nosso pote de arroz. Então, é de fato um movimento que precisa ser feito. O quanto mais cedo a gente começa a fazer, mais cedo a gente começa a ter os resultados e, principalmente, trazer sabor para a nossa vida. Isso é muito importante. E esse sabor, esse prazer, essa alegria, quando vocês começam a desenvolver formas de encher a caixinha do eu, vocês vão entender que vocês não precisam do que é externo para ser feliz. Vocês são felizes, independente do externo. Só que quando vocês são felizes, vocês conseguem transbordar essa felicidade para todas as outras caixinhas. Se você é esposa, você vai ser uma esposa muito melhor. Se você é mãe, você vai ser uma mãe muito melhor, uma avó muito melhor. Se você trabalha, você vai ser uma profissional muito melhor, uma líder muito melhor ou uma liderada muito melhor. Você vai melhorando os relacionamentos, você vai melhorando os ambientes, você vai trazendo luz para onde você está. Você vai agregando valor para os ambientes que você frequenta. Por quê? Porque tudo isso está dentro de você e simplesmente você transborda. Só que como você vai fazer isso se você não se conhece, se você não sabe quem é que está na essência aí dentro de você e se você não tirar um tempo para trabalhar nestas questões? E essa, gente, é a minha proposta. Nós teremos 4 dias aqui que nós estaremos juntas fazendo este movimento. E eu quero, sim, que vocês se entreguem ao máximo. A partir de agora, já comecem a prestar atenção. O que vocês pensam sobre vocês? O que vocês dizem para vocês quando vocês agem de uma forma positiva ou quando vocês erram, quando vocês agem de uma forma negativa? O que você demonstra? O que você expõe? O que você coloca para fora sobre você? Comece a se observar. Entre hoje e amanhã, que amanhã a gente vai se encontrar novamente para a nossa segunda aula, eu quero que vocês observem isso, né? Comecem a olhar como vocês têm se tratado até aqui. Não é como as pessoas têm tratado você. Isso a gente vai ver lá na frente, porque que tudo isso acontece. Mas hoje, de hoje para amanhã, eu quero que vocês se observem e vejam qual é o olhar que você tem hoje sobre você. Quando você acerta, quando você faz coisas que de fato são positivas, coisas boas, que você entende, né, que são coisas boas, coisas legais, como é que você age em relação a você? O que você sente? O que você diz? O que você faz? Quando você age de uma forma não tão legal assim, que você pisou na bola, enfim, escorregou ali, fez uma bobagem, disse o que não tinha que dizer, tratou mal quem não deveria ser tratado mal, ou seja, você ali realmente fez alguma coisa que não deveria ou que você não gostaria, como você reage? O que você faz? O que você pensa? Como é que você encara isso? Né? E quantas vezes você não se valoriza, você não olha para você, você se deixa no fim da fila, continua atendendo tudo e todos para não se atender, para não olhar para si, para suas dores, para suas mazelas, mas também você não olha para suas virtudes, porque você às vezes nem acredita que as tem. O mundo, o externo, acabou minando a sua força, né? Porque eles trataram você muitas vezes como o pote de arroz, né? Do ódio lá, né? Que foi tratado, maltratado, vamos dizer assim, né? E ele adoeceu. E talvez esse seja o lugar que você se encontra hoje. Porque as pessoas trataram você mal, você aprendeu que você deve ser maltratada e você também se distrata. Então é sobre isso que nós temos que pensar. É simplesmente sobre isso que nós precisamos focar e mudar essa trajetória, mudar essa trilha, mudar esse lugar. Você entende que isso é importante? Você gostaria de fazer esse movimento já de hoje para amanhã? Pega aí uma agenda, né, um caderno, bloco de notas aí do seu celular, não importa. Eu quero que você escreva tudo isso, que você registre tudo isso, né? Como você se olha, como você se vê, qual é o conceito que você tem de você mesma e o que você tem feito com isso, né? Então faça isso e amanhã eu quero te ver novamente para nós seguirmos nesse movimento, para que você vá de fato tomando consciência de como você precisa o quanto antes olhar para isso. Porque se você não fizer nada diferente, a chance é de você continuar tendo uma vida ruim, de uma qualidade péssima, com esse bololó que às vezes vem aqui, parece que vai engasgar, né? Parece que vai sufocar a gente, com isso cada vez apertando mais aí dentro do seu peito, né? Cada vez te deixando sufocada, sem ar e sem saber o que fazer para lidar com isso, né? Ou se você de fato entende que sim, chegou o momento e eu vou olhar para isso.
Gente, outra coisa que eu quero que vocês entendam, tá? Todo o ser humano adulto tem uma coisa chamada livre-arbítrio, que o próprio Deus nos deu. Nós, adultos, podemos dizer sim e podemos dizer não. Claro que todas as respostas têm as suas consequências, mas nós podemos, sim, escolher o que nós queremos para as nossas vidas. E a responsabilidade, ela é única e exclusivamente nossa. Nós, mulheres adultas, nós temos esse poder. Ainda que eu não saiba como fazer, ainda que eu não tenha aprendido essa habilidade, eu tenho esse poder. E eu preciso desenvolver isso para poder melhorar a minha qualidade de vida. Porque se eu não fizer nada, a tendência é que eu parta dessa vida e não tenha feito aquilo que eu vim para fazer nesse mundo. Eu não tenha alcançado o meu propósito de vida. Ou seja, eu simplesmente passei pela vida. Mas eu não fiz diferença na vida das pessoas, eu não fui importante para quem eu precisaria ser importante e talvez não deixei o meu legado. Para que lá na frente, anos depois da minha partida, as pessoas lembrem de mim e tenham saudade. Aquela saudade boa, aquelas lembranças de coisas que você disse, que você ensinou, de momentos que você passou na vida das pessoas e as marcas maravilhosas que ficaram lá. Então, é sobre isso que nós temos que pensar. A vida não é um simplesmente vir ao mundo para comer, dormir, trabalhar e ir embora. Não é isso, gente. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de plenitude. Nós estamos falando de propósito, de missão, de valores. Nós estamos falando, sim, de fazermos a diferença na vida de quem nos rodeia. E é isso que eu proponho para vocês. Então, bora lá. Amanhã vamos estar aqui novamente para que você consiga perceber a importância e a urgência de tratarmos disso. É muito sério, mas é muito lindo, porque se vocês estão aqui, a boa notícia é que vocês estão no lugar certo, fazendo a coisa certa. E juntas, nós vamos sim te tirar desse lugar e te colocar num estado de ascensão que talvez você nem conheça ou nem acredite que seja possível para que você esteja lá. Mas tenha certeza, a gente estando no lugar certo, no ambiente certo, aprendendo as coisas que nós precisamos aprender, sim, nós vamos trilhar um caminho, mas é um caminho maravilhoso, é um caminho de coisas boas, é um caminho que vai trazendo virtudes para a nossa vida. Sabor, cor, alegria, nós vamos sim trilhar um caminho positivo, diferente, de cura, de libertação, um caminho sim que vai nos dar a condição de recomeçar emocionalmente falando. E nós vamos sim, com esse protocolo, né, com esse método, com esse processo de autoestima 40 graus, que é o meu protocolo, vocês tenham certeza que a gente vai abreviar o caminho, nós vamos aprender de uma forma mais intensa, porque nós vamos estar trabalhando com a nossa melhor e maior ferramenta. Ótimo? Fez sentido para vocês? Vocês entendem que existe sim algo que precisa que vocês desenvolvam dentro de vocês para que vocês consigam avançar? Então, olha lá. Amanhã eu conto com todas vocês para nós seguirmos nesse conteúdo. Lembre, nós temos 4 encontros e em cada um deles você vai aprender algo que vai fazer sentido e vai despertar você para essa necessidade urgente de entrar em movimento para começar a evoluir, a se fortalecer, a se renovar emocionalmente, espiritualmente. Bacana? Então eu espero vocês de todo o meu coração amanhã para que nós possamos seguir em frente. Bora lá? Um beijo então e a gente se encontra amanhã.